Pregar o Evangelho, irmãos, é um privilégio que Deus nos concedeu. Eu sinto que Deus me chamou para pregar a palavra dEle. Eu já até tentei alguma coisa. Conversei com a minha esposa, falei, olha, eu penso que deveria fazer uma faculdade. Não sou contra quem estudou e deve estudar. O louco abandona o saber. Eu fui aqui no UNASP, prestei o vestibular, fui aprovado e comecei a fazer o curso de psicologia. Estava ali na faculdade e lendo os livros e eu fiquei pensando, tá bom, uma profissão bonita, mas o que eu gosto é de pregar o Evangelho, o que eu gosto é de falar do amor de Deus. Eu não quero perder muito tempo, eu quero pregar o Evangelho. Tranquei a matrícula. Não demorou muito tempo, falei, bom, novamente senti no coração, preciso fazer uma faculdade. Aí fui para a Unisa, prestei engenharia, e Deus abençoou, fui aprovado, e comecei então a fazer a faculdade de engenharia. E fiquei observando e pensando, o que eu quero para a minha vida? Será que eu vou querer estar fazendo aí esses trabalhos? Falei, não, o que eu gosto é de pregar a palavra de Deus. Então falei para minha esposa, falei assim, olha, novamente, eu sinto que Deus está me chamando para pregar o Evangelho. Até tinha surgido uma oportunidade, os irmãos tinham um curso de pós-graduação em liderança pessoal e eclesiásticas. Eu disse, Geraldo, você não pode fazer pós-graduação, porque pós é depois da faculdade, mas você pode acompanhar esta pós, e quando você terminar a faculdade, então você recebe os créditos e vai ter a validade. Mas nada disso me preenchia. O que eu gosto é de pregar o Evangelho e falar do amor de Deus. E eu peço que os irmãos orem para que o Espírito Santo possa me usar, e eu quero aproveitar o restante da minha vida. Estou com 55 anos, e gostaria de gastar o restante da minha vida pregando o Evangelho e falando para o mundo que Jesus em breve voltará. Amém, irmãos? Peço que os irmãos orem nesse sentido. Hoje nós vamos estudar um assunto maravilhoso. Irmãos, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, Ele era muito criticado pelo fato dele atender os pecadores, pelo fato dele dar atenção às pessoas sofredoras. E agora eles diziam, mas o vosso mestre come com pecadores? E Jesus disse, os sãos não necessitam de médicos, e sim os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E Jesus contou 3 lindas parábolas, São Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. São Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, preste atenção. São Lucas capítulo 15. Parábolas da ovelha e da dracma perdidas. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, se alegrando. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele contou estas parábolas
Havia um homem, ele tinha 100 ovelhas. Eu fui criado no interior. E eu me lembro que um dia, uma ovelha, após ali dar à luz o filhotinho, aquela ovelha morreu. Mas o filhote sobreviveu. E eu me lembro como hoje, lá em Minas Gerais, era uma fazenda bonita, fazenda linda, um gramado muito lindo. E toda tarde, pela manhã, a gente pegava uma mamadeira bem pequena, que a ovelha era pequenininha, e a gente pegava aquela mamadeira, eu me lembro como hoje, pastor Rafael, aquela ovelhinha branquinha correndo ali naquele gramado, e ela chegava bem próximo assim, e como era gostoso amamentar, colocar aquela mamadeira na boquinha daquela ovelha. E eu tive o privilégio, a oportunidade de cuidar desta ovelha durante muito tempo, colocando ali na sua boquinha o leite, e aquela ovelha foi crescendo. Irmãos, é interessante que quando você tem um relacionamento direto com uma ovelha, você pega um amor, você desenvolve um amor tão grande por aquele pequeno animal, que é algo impressionante. Por isso Davi arriscou a sua vida para tirar da boca do urso e do leão uma ovelha, porque verdadeiramente o verdadeiro pastor, ele ama as suas ovelhas. E agora um pastor, ele tinha 100 ovelhas. À tardezinha, ele estava conduzindo as ovelhas para o aprisco, para o curral, e ele cuidadosamente, ele começou a contar as ovelhas. E ele foi contando, 1, 2, 10, 80, 90, 98, 99. E ele percebeu que faltava uma ovelha. Aquele pastor ficou muito triste. E ele então saiu à procura da sua ovelha. Deixou todo o rebanho no aprisco protegido, e ele foi à procura da ovelha. E não é fácil você encontrar um animal no meio do mato. Eu fui criado na fazenda, e eu sei o que é isto, porque muitas vezes eu tinha que levantar pela manhã, para achar ali um cavalo, para depois reunir todos os bois, as vacas, para tirar o leite, e eu não tinha direção, a fazenda muito grande, mas Deus é tão bom, que sempre Deus me conduzia, e eu sempre conseguia achar aquele animal. Agora esse pastor, ele começou a procurar a sua ovelha, ele andando de um lado, de outro, mas de repente, quem sabe, ele viu ali um arbusto se mexendo, e quando ele se aproxima, lá estava a sua ovelhinha. Que alegria! Ele pegou a sua ovelha, e ele colocou a ovelhinha nos ombros, e ele a trouxe para o aprisco, para a segurança. Agora, havia uma mulher, ela tinha 10 dracmas. É muito comum aquele lado ali de Israel, quando as moças se casam, costumam receber dos pais dracmas como presente. E uma moça, ela casou-se, recebeu 10 dracmas. Eu já vi uma dracma aqui no UNASP, tamanho de uma moeda de 10 centavos, mais ou menos, tamanho de uma dracma. E uma mulher, ela recebeu 10 dracmas, mas um dia, ela percebeu que faltava uma, e ela pegou ali um lampião, e ela começou a procurar, varrendo a casa, mas finalmente, ela encontrou a sua dracma, e que alegria! Ela convidou as amigas, vizinhas, e fez uma grande festa, porque encontrara a sua dracma perdida. Agora fala de um fazendeiro. Quantos aqui já estiveram numa fazenda? Levante a mão. Eu fui criado numa fazenda. Eu fui criado numa fazenda. Como é agradável viver numa fazenda. Irmãos, eu me lembro, quando eu morava na fazenda, como era gostoso viver ali. Ia até a horta, pegava abóbora,
E aquela senhora, ela batia a abóbora, e ela cortava a abóbora, batidinha, e ela colocava cebola, alho, tudo colhido ali na hora, e ela colocava aquela abóbora, muito obrigado, pastor, e depois colocava farinha, fazia aquela farofinha. Irmãos, o arroz era socado no pilão, e socava ali aquele arroz, colocava na panela de ferro, fogão a lenha. Irmãos, eu me lembro como hoje, eu já vejo até aquela fumacinha do arroz assim, ó, subindo. E aquela mandioca cozida, derretendo, falar que bebe de mandioca, já viram falar nisso? É uma mandioca ali com cheiro verde, que delícia. Irmãos, eu gostava muito de ovo de galinha caipira, e pegava aquele ovo, aquela gema amarelinha, e eu gostava de colocar aquele ovo no arroz, e deixava o arroz assim, bem amarelinho, que delícia, como é bom viver numa fazenda. E eu fui fazer uma semana de oração em Minas, e eu contei essa experiência, a dona Neuza falou, Geraldo, você não sabe. Eu falei, o que foi? Aqui em casa tem ovo de galinha caipira. Eu falei, só está brincando. Falou, tem. Falou, tem. Ele falou, Geraldo, você quer o ovo mal passado ou bem passado? Eu falei, um de cada, por favor. Tamanha era a vontade de comer aquele ovo. Irmãos, morar numa fazenda. Eu vivi em fazenda, frutas à vontade, laranja, mamão, abacate, melancia. É maravilhoso. Se é muito bom viver numa fazenda como empregado, imagine o filho do fazendeiro. Ele vive sem aquele calor do dia a dia, trabalhando na roça. Ele também é patrão, e ele manda, ele dá as ordens. E havia uma fazenda, um homem muito rico, e ele tinha 2 filhos. Nós não sabemos entender, não dá para entender o sentimento deste rapaz. O fato é que um dia ele se cansou de tudo aquilo, e ele começou a pensar que ele poderia ser mais feliz, se ele deixasse o pai, se ele deixasse o lar, se ele deixasse a sua família, e procurar viver a liberdade, entre aspas, a liberdade que o mundo oferece, e ele sentiu-se prisioneiro. Ele disse, olha, eu posso desfrutar a vida, eu posso aproveitar a vida, de uma maneira mais ampla, eu estou aqui nesta fazenda. E ele aproximou-se do pai, e ele fez um pedido que trouxe muita tristeza ao coração daquele pai. Ele disse, pai, eu preciso falar com o senhor. E o pastor Rafael, ele vai ser pai. E ele falou, olha, o maior sonho da minha vida é ser pai, e Deus está realizando na vida dele e da esposa esse sonho. Logo, logo vai nascer uma linda criança para a glória de Deus, amém, irmãos? E agora essa criança nasce, tem todos os cuidados e tudo. Imagine levantando de madrugada, trocando fraldas, dando banho, alimentando, e você cuidando, e de repente aquele moço bonito, alegria do pai e da mãe, os filhos dentro de casa, e daqui a pouco o filho chega, pai, eu quero falar com o senhor. Falou, pois não, filho. Falou, olha, eu quero a parte que me pertence, eu vou embora. O pai deve ter falado, filho, herança se dá depois que a gente morre, eu não morri ainda. E ele estava nesse pedido, sentindo o quê? O desejo da morte do pai. Mas o pai, um pai de amor, falou, filho, é isso que você quer? Você tem certeza que é isso que você quer? Ele disse, sim, eu já decidi e eu quero isto. Eu quero aproveitar a minha vida, eu quero liberdade. Eu estou cansado dessas vacas, desses bois. Eu quero viver a minha vida, eu quero aproveitar o mundo. Eu estou cansado, me dá o que me pertence. Irmãos, e aquele pai mandou reunir todo o gado, todas as ovelhas, camelos. Dividiu a parte e falou, está aí, filho. Irmãos, eu não tenho filhos. Pastor Orlando tem 3 lindos filhos. E tem outros irmãos aqui. Irmãos, você não sabe. Pastor Orlando um dia falou aqui na igreja.
o meu filho está nos Estados Unidos. Não sabe como aperta o coração de um pai, está longe do filho. É o amor de um pai. Pastor Rafael, eu tenho certeza absoluta, que aquele pai, quando aquele filho arrumou todas as coisas, e quando ele saiu em direção a um país, uma terra distante, eu tenho certeza que aquele pai, ele ficou na porta, ali, observando até sumir o último animal. Porque um pai ama o filho. Irmãos, o pastor Fairabin, ele falou que um dia, quando ele veio para o Brasil, e ele tinha ali umas pessoas bem chegadas na sua família, e ele sabia que eles estavam idosos, que nunca mais os veria, jamais iria contemplar a face daqueles queridos. Mas eles disseram: olha, você vai, Deus está te chamando, vá e pregue o evangelho. E o pastor Fairabin, ele disse que pegou ali um carro. Enquanto ele saía, aquele casal idoso com um lenço, abanando. E o pastor Fairabin, ele foi, depois de 10 minutos, ele se lembrou que esqueceu a carteira. Esqueci minha carteira. Eu vou voltar. E ele voltou. E quando ele voltou, aquele casal idoso estava 10 minutos com o lencinho lá, chorando com lencinho. 10 minutos depois. E ele então abraçou chorando ali a sua família. E ele foi para o aeroporto. Quando chegou ali, o telefone toca. Falou: venha imediatamente, que acaba de falecer. Essa pessoa da sua família não suportou. Tanto amor que tinha por ele, que o coração não suportou. E acabou falecendo. Agora, irmão João Custódio, eu fico às vezes imaginando o coração daquele pai, vendo aquele filho indo para uma terra distante, sabendo que ele vai se envolver com a prostituição, com as drogas, e aquele pai chorando, e aquele filho vai embora, chegando naquela terra distante, começa a viver dissolutamente, começa a viver entre marginais, prostitutas, e começa a gastar o seu dinheiro, que era o dinheiro do seu pai, e tudo que tira e não coloca, uma hora o quê? Acaba. E ele começou a esbanjar a fazenda, até que um dia ele colocou a mão no bolso e não tinha mais um centavo. E ele falou: não há problema, o que eu mais tenho nessa terra é amigos. Afinal de contas, eu gastei minha fazenda com eles. E ele procura um amigo, disse: estou com fome. Acabou o seu dinheiro? Acabou, até logo. Olha, eu estou com muita fome. Acabou o seu dinheiro? Até logo. São os amigos da onça, mais amigo da onça do que da pessoa propriamente dito. E ele não tinha trabalho. Irmãos, e agora a fome, a pobreza, a dor, a angústia. E ele foi à procura de um serviço. Falou: olha, nós não temos serviços. O único trabalho que nós temos aqui é cuidar de porcos. E não tem uma coisa mais humilhante para um judeu do que cuidar de porcos. Irmãos, e ele estava ali agora cuidando dos porcos. E de repente ele observou, e ele viu aqueles porcos comendo bolotas. Bolotas é até um nome bonito, mas é lavagem mesmo. Enquanto os porcos comiam lavagem, a fome era muito grande. E a Bíblia fala que ele sentiu vontade, desejo de encher o seu estômago de lavagem. E no momento, ele pensou, ele começou a refletir. E ele começou a pensar na sua fazenda. Ele começou a pensar na sua casa. E ele começou a pensar naquela mesa farta. E ele então toma uma decisão. Em um instante, o Espírito de Deus toca no coração daquele jovem. E ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu. Por que pecou contra o céu? Porque o mandamento diz, 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe.
pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele preparou o discurso, e eu vou falar isto para o meu pai. E agora ele começou uma viagem longa, ele foi longe demais, ele foi para uma terra distante, ele foi para um outro país, e o retorno era difícil, sem dinheiro. Irmãos, mas eu penso que cada tarde, ali no pôr do sol, aquele pai, aquela mãe, a Bíblia cita mais o pai, mas sem dúvida nenhuma deveria ter sua mãe. Eu fico imaginando cada tarde, aquele casal olhando para aquela estrada, na esperança de ver o seu filho de volta. Irmãos, como é duro para um pai, como é duro para uma mãe, você ter um filho no meio das drogas, no meio dos vícios. Eu tenho pregado em vários lugares, quantas mães chorando: Geraldo, visite meu filho na cadeia, meu filho está nas drogas. Centenas e centenas de pedidos nesse sentido. Como é duro para uma mãe, para um pai. Esta semana mesmo eu estive visitando pessoas aqui, um problema desse em casa, e o filho não voltava. Até que um dia, irmãos, este filho resolveu voltar para casa. E o pai, ele aguardava, cada noite, a música mais linda do mundo. Vocês sabem qual a música mais linda da terra? Alguém sabe? É o barulho da fechadura. O quê? Mais linda do que as músicas de Beethoven? O barulho da fechadura é mais bonito do que as músicas de Bach e qualquer outro. E vocês vão concordar comigo. Imagine o pastor Orlando. Imagine o irmão Ailton. Seus filhos fazendo faculdade aqui em São Paulo. Meia-noite, a hora que os filhos chegam em casa. E eu pergunto, quando se coloca a chave na porta, é bonita aquela música ou não é? Levante a mão, irmãos. É ou não é? Levante a mão. O pai fala: graças a Deus, o meu filho está de volta. Então, aquele barulho vai se acordar, mas você quer ser acordado, porque este é o som mais gostoso do mundo, é você ter o seu filho, a sua filha de volta em segurança para casa. E o pai, ele sentia falta deste barulho. Agora, aquele jovem, ele queria voltar, mas estava longe demais. Eu vou pedir para os irmãos colocarem, não sei se tem uma pianista que pode acompanhar aqui. Irmãos, havia um pai e um filho. Eles viviam bem, até que começaram ali algumas brigas. Chegou o ponto, irmãos, que o pai entrava pela porta da sala, o filho saía pela porta da cozinha. O pai entrava pela porta da cozinha, o filho saía pela porta da sala. E o filho falou: vou acabar matando meu pai, eu vou embora. E esse filho foi para uma terra distante. Chegando ali, com o passar dos anos, ele começou a estudar a palavra do Senhor. E ele foi transformado pelo poder de Deus. E ele percebeu a importância de amar a Deus e as Escrituras Sagradas. E agora ele sentiu no coração o desejo de se reconciliar com o Pai. E ele procurou o pastor da igreja. Ele foi batizado, tornou-se membro da igreja. E ele disse: pastor, me ajude para que haja essa reconciliação com meu pai. E ele escreveu uma carta. Ele disse: papai, eu sei que logo após a montanha tem a sua fazenda, e a linha de trem passa ao lado. Eu gostaria, papai, que o Senhor utilizasse esse transporte. E responda a minha carta. Eu quero saber se o senhor me aceita de volta em casa. Não teve resposta.
Escreveu a segunda carta, não obteve resposta. E agora ele escreveu a terceira carta. Ele disse: pai, eu vou passar daqui 3 dias em frente à casa do Senhor. E se o Senhor me aceitar de volta, eu quero que o Senhor amarre um lenço na porteira. E o pastor falou: eu vou acompanhá-lo. Viajaram aqueles dias. De repente aquele moço se levantou. Ele disse: pastor, o senhor está vendo aquela montanha? Sim. Depois daquela montanha está a casa do papai. E eu pergunto: o papai colocou ali o lenço ou não? E o pastor dizia: um pai nunca abandona o seu filho. E o trem ia se aproximando. E de repente aquela montanha ia se aproximando. E ele disse: eu não quero ver. E aquele moço, ele se abaixou ali no banco. Ele estava preocupado, ele queria se reconciliar com o pai. Irmãos, mas de repente o trem passa diante da fazenda. E quando o trem passa diante da fazenda, o pastor disse: levanta-te. E ele se levantou. Irmãos, e quando ele se levantou, ele observou que ali havia dezenas, centenas, milhares de lenços e lençóis em volta de toda a fazenda, e o pai com os braços abertos aguardando o filho. Amém, irmãos? E agora eu fico imaginando o filho voltando para casa, cheio de dúvidas: será que meu pai vai me receber? Eu que gastei tudo do meu pai. Irmãos, mas um dia, aquele pai, quem sabe à tardezinha, ele estava ali na varanda, e ele olhando para aquela estrada, e de repente ele vê ao longe alguém todo sujo, mendigo, maltrapilho. E a Bíblia fala que este homem idoso, ele começou a correr. Irmãos, aquele pai correndo na direção do filho. E aquele pai, quando chegou próximo do filho, ele percebeu a sujeira. Ele percebeu que seu filho estava imundo. E seu pai, aproximando-se dele: não, espera um pouco, não vou te abraçar. Não vou te abraçar, você está muito sujo. Foi isso, irmãos? Não. O pai abraçou o filho. E antes que as pessoas percebessem, ele o envolveu com uma capa, para as pessoas não verem a situação, a sujeira, a imundície do seu filho. E aquele filho, quem sabe, começou a falar: pai, pequei contra o céu. O pai disse: filho, eu te amo. Pai, mas eu fui longe demais. Filho, eu te amo. Pai, mas eu gastei sua fortuna. Filho, eu te amo. E o pai manda matar o novilho cevado. E ali prepara uma grande festa. Convida os seus amigos. O irmão mais velho estava no campo. E quando chegou, ficou indignado: o que está acontecendo? Seu irmão mais novo voltou, e seu pai o recebeu com saúde. Por isso matou o novilho cevado. Ele não queria entrar. E o pai saiu e falou: o que está acontecendo, meu filho? Ele falou: pai, eu te sirvo há tanto tempo, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, mataste o novilho cevado. E o pai falou: filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho lhe pertence. Entretanto, convinha que nós nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, aplicação destas parábolas. Alguém tem uma moeda para me prestar aí? Alguém tem? Alguém tem uma moeda? Irmãos, ovelha perdida. Obrigado. Ovelha perdida. A ovelha está perdida. Ela sabe que está perdida, porém ela não sabe voltar para o aprisco. A ovelha é um dos animais mais dependentes que existe no mundo.
Irmãos, quem são as ovelhas perdidas? As ovelhas perdidas são milhares e milhares de pessoas aí em frente à igreja, que está aguardando um convite. O pastor falou comigo para a gente fazer uma classe bíblica aos domingos. Quantas ovelhas perdidas, que nós precisamos conduzi-las ao aprisco do Senhor, para que eles tenham oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E eu pergunto, você tem se preocupado com as ovelhas perdidas? Uma semana de oração, você tem convidado as pessoas para virem aqui ouvir a palavra de Deus? Dracma perdida é uma moeda. A dracma é diferente, ela está aí, as pessoas passam para lá, passam para cá, e lá está a dracma perdida, está aí. Ela não tem consciência, ela não tem sentimento. O que representa a dracma perdida são aqueles que estão perdidos dentro da igreja. Eu fui pregar numa igreja, e no final preguei sobre o amor, e uma mulher, ela veio à frente, ela disse: eu fui membro desta igreja, mas um dia eu estava sentada no banco, e chegou alguém e disse: o que é que você está fazendo aqui? Disse: eu estou assentada para assistir o culto. Ela disse: esse banco me pertence, esse banco aqui, eu e minha família, nós nos assentamos aqui, por favor, desocupe o banco. E a mulher ali no Arariba, eu estava pregando, ela veio à frente contando essa experiência. Um dia alguém me tirou da igreja, um dia alguém me maltratou na igreja, mas agora eu recebi um convite para assistir a semana de oração, e novamente estou voltando para a igreja, e novamente estou entregando a minha vida a Jesus, e eu quero ser rebatizada. Dracmas perdidas, aquela pessoa que agiu com indelicadeza, com estupidez, tirou aquela família por muito tempo dos caminhos de Deus. E num sermão como este, se você se sente uma dracma perdida, a alegria nos céus, quando a pessoa reconhece e se converte, e deixa Deus transformar a vida, e Deus quer transformar a sua vida. Filho pródigo, quem são? Irmãos, são aquelas pessoas que estão dentro da igreja, não se pode falar nada, qualquer coisinha vou sair da igreja, qualquer coisinha vou me afastar da igreja, o pastor não me visitou, o ancião me falou isto, ciclano falou aquilo. E quantas pessoas estão se apostatando hoje? Milhares e milhares de pessoas se apostatando. E eu estou falando para você que é ovelha, que é filho pródigo. Um dia você se afastou da igreja, e você hoje está aí falando: olha, eu me afastei da igreja porque fulano me fez isto ou aquilo, mesmo que foi uma coisa grave, mesmo que foi um prejuízo que alguém te causou, mesmo que foi um dano moral que um membro da igreja provocou, mesmo que alguém te feriu, te machucou, isto não é motivo para você deixar a casa de Deus. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, e você que está afastado da igreja, e você que se sente um filho pródigo, é hora de voltar. Deus está te chamando, porque eu quero te perguntar: você está jogando a culpa nesse e naquele, mas eu lhe pergunto, o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fez para te maltratar? Fale para mim uma coisa sequer. Ele continua te alimentando, e Ele está usando este DVD que está sendo gravado, Ele está usando este sermão para falar: filho, volte para casa. Meus queridos, aquele manto é o manto da justiça. Deus quer nos cobrir com esse manto, e este Pai é o nosso Deus. Ele está aqui agora com os braços abertos, convidando a todos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Sabe, meus irmãos, eu não sei se eles têm condições, o irmão Carlão, eu não sei se tem condições de colocar, irmão João,
Irmão João no som, vê se tem condições de colocar, projetar aqui. Jardim Amália, pode projetar. Irmãos, como eu falei no sábado, nós começamos um projeto dentro de uma favela, Jardim Amália. E ali dentro, irmãos, começamos aquele trabalho. Hoje está um trabalho que está indo aí para quase 16 anos. E que alegria trabalhar ali com essas crianças. Pode ir passando. Naquela época eu tinha até cabelo, tá vendo? E ali, cada final de ano, um saco de presente para cada criança. Esse moço é um engenheiro, irmão Paulo, pode ir passando. E ali servimos uma ceia para as crianças, pode ir passando. Que alegria buscar as ovelhas perdidas. Todos voluntários participando deste projeto. Comprei essa propriedade, um prédio com 4 andares. Diziam para mim, Geraldo, você ficou louco, como você vai gastar tanto dinheiro dentro de uma favela? Mas o importante é que 900 crianças ainda hoje, olha aí, 900 crianças se preparando para a volta de Jesus, amém, irmãos? E uma igreja com quase 100 membros, 90 pessoas batizadas. Vamos colocando. Olha que alegria, quantas crianças lindas. Olha aí. Eu não vou citar, mas uma criança falou: tia Solange, eu estou muito feliz porque eu servi uma sopa para as crianças. Falou, estou muito feliz porque antes eu comia ração com os animais e hoje eu tenho uma sopa para comer. E já faz muitos anos que todos os dias mais de 450 crianças recebem alimentação todos os dias, amém, irmãos? Ninguém cobra um centavo, tudo voluntário. Eu gostaria de perguntar neste momento, quantos gostaria de falar: Senhor meu Deus, eu quero trabalhar na seara do Senhor, eu quero ir à procura da ovelha perdida, eu quero ir à procura do filho pródigo, eu quero, Senhor, ir atrás da dracma perdida. Meu Jesus, no eterno lar está, preparando-me um lugar, onde eu possa ir morar com os salvos, e juntos cantarmos aleluias. Sim, Jesus, no eterno lar está, preparando-me um lugar, onde eu possa entoar com os salvos, hosanas ao Rei. Não poderão entrar neste país celestial os que não forem fiéis até o dia final. Só entrarão pra morar na mansão os puros de coração. Meu Jesus, no eterno lar está, preparando-me um lugar, onde eu possa ir morar com os salvos, e juntos cantarmos aleluias. Sim, Jesus, no eterno lar está, preparando-me um lugar, onde eu possa entoar com os salvos, hosanas ao Rei. Glórias ao Rei.
Eu estava pregando na igreja de São Judas, e alguém convidou um rapaz aidético para vir à igreja. Falou: eu não vou à igreja, faz 8 anos que eu contraí AIDS, e eu não vou para a igreja. Ele estava revoltado com Deus, e ali eles pediram para que nós orássemos a favor daquele moço, e nós oramos por ele. Quando os familiares chegaram em casa, eles disseram: vocês oraram por mim na igreja? Ele disse: sim, nós oramos. Falou: por que você está perguntando? Porque eu senti tanta paz no meu coração. Depois de 8 anos com esta doença, o dia mais feliz da minha vida foi hoje, e eu quero que vocês me levem à igreja. Irmãos, eu estava pregando e entrou aquele homem pesando 27 quilos. A perna dele era da grossura do meu braço. E ele assistiu uma noite, outra e outra e outra. Quando foi fazer um apelo, ele não conseguia ficar em pé. Irmãos, e esta doença, a AIDS, desenvolveu várias bactérias dentro do corpo. E aquelas bactérias comeram a córnea, ele ficou cego. E agora aquelas bactérias estavam atacando o esôfago e comendo todo aquele homem, uma coisa terrível. E aquele homem foi hospitalizado no Hospital Servidor Público. E a minha esposa trabalhava no Hospital Servidor Público. E ela falou: Geraldo, você não tem ideia, você não sabe quem está no hospital. Falei: não sei, é disso Daniel. Falei: não acredito. Sim. E quando eu cheguei ali naquele hospital, estava conversando com aquele homem, e quando eu abri a minha boca, ele disse: Geraldo. Falei: sim, sou eu mesmo, porque ele era cego. Irmão, aquele moço me falou uma coisa. Ele me falou algo que foi uma coisa assim impressionante. Foi uma decisão mais linda que eu já vi em toda a minha vida. A decisão daquele aidético em fase terminal para morrer. Ele tomou uma decisão que foi uma das decisões mais lindas que eu já vi na minha vida. E amanhã todos saberão qual foi a decisão deste homem. Que coisa impressionante, que coisa maravilhosa, como o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas. Irmãos, eu tenho falado, Deus quer te usar, Deus quer me usar, mas nós precisamos deixar o pecado. Vocês se lembram perfeitamente que eu falei da cobra de estimação? Aquele homem pegou um filhotinho de cobra, pastor, aquele homem pegou um filhotinho de serpente, e ele criou aquela serpente, e 1 ano, 2 anos, 3 anos, 19 anos criando a serpente, e ele amava aquela serpente, e aquela serpente dormia com ele, e ele acariciava aquela serpente, e agora a serpente completou 19 anos, na mente daquele homem, ele pensava: bom, a minha serpente, ela está completando 19 anos, convidou os amigos e fez uma grande festa. Essa serpente não vai me decepcionar, afinal de contas eu estou fazendo uma festa para ela. Irmãos, enquanto ele preparava a festa, e ele colocava a serpente ali junto com as crianças, e de repente aquela serpente, ele pensava de uma forma, mas a serpente pensava de outra maneira, porque ela tem coração de serpente, ela tem coração de cobra, ela tem o coração que foi usado como símbolo do diabo. E a serpente, no seu aniversário, na sua comemoração, aconteceu o mais improvável, aconteceu uma coisa absurda, aconteceu algo que aquele homem jamais imaginaria. Aquela serpente abriu a sua boca e deu um bote que os seus dentes caíram todos. Assim, meus amigos, é a serpente que chama o diabo. Se você está assistindo esse DVD, se você tem um pecado acariciado na tua vida, se você está 1 ano, 2 anos, 19 anos com este pecado acariciado, chegou o momento de abandonar, porque senão o diabo vai te levar para a perdição junto com ele. Se você continuar acariciando essa serpente, brincando com o pecado, o diabo vai te levar para a perdição com ele. Escuta o que eu estou te falando.
Portanto, não acaricie serpente, porque a serpente, o pecado, é o diabo, o originador disto. Irmãos, e todos que estão pela internet, eu não conheço a tua vida, eu não conheço o teu íntimo, eu não sei quando você está só, eu não conheço os teus pensamentos, eu não conheço suas atitudes, eu não conheço o que você está vendo na televisão, eu não sei o que você está lendo, eu não sei o que você está vendo na internet, eu não sei qual é o seu comportamento no trabalho, eu não sei qual é o comportamento na igreja, mas Deus, os olhos de Deus estão em todas partes, contemplando os maus e os bons. Não brinque com Satanás. Um jovem dizia: olha, eu vou para as casas de prostituição, falou para mim, e lá eu não entro, mas eu fico dando volta, e eu vou passeando. Falou, irmãos, falaram para mim isso daí, e eu fico dando volta naquelas casas de prostituição. Falei: vocês estão procurando o terreno do inimigo, e vocês vão parar lá dentro. Portanto, meus queridos, você que está agora ouvindo esta mensagem, é Deus falando no teu coração: abandone o pecado, mas para isto, beba da fonte. Você nunca, jamais vai conseguir vencer a Satanás, se você não tiver um relacionamento com Deus, se você não dedicar horas ao estudo da palavra do Senhor, com esse seu relacionamento vindo uma vez por semana na igreja. Busque a Deus, põe Deus em primeiro lugar na tua vida. Feche teus olhos. Bondoso Criador, nosso querido Deus e nosso bom Pai celestial, santificado seja o teu grande e poderoso nome. Querido Pai, queremos agradecer-te pela mensagem desta noite. Ovelha perdida, quantas pessoas por aí sofrendo nas garras de Satanás. Que possamos amanhã, ó Pai, ir buscar as ovelhas perdidas, trazê-las para ouvir a tua palavra. Dracmas perdidas, pessoas dentro da igreja dando mau testemunho, pessoas que não estão em comunhão com o Senhor, pessoas que estão com pecados acariciados. Eu não sei, mas o Senhor conhece a cada coração. Pai, se porventura nós em algum momento estamos sendo dracmas perdidas, nos encontre e transforme a nossa vida, ó Pai. Querido Pai, filho pródigos, quantos estão assistindo esse DVD e por motivos banais, e mesmo a coisa que eles julgam ser séria, mas o Senhor é um Deus de amor, o Senhor nunca fez nada de mal a ninguém. Que essas pessoas possam reconhecer isto e possam voltar para a igreja, que possam entender esta mensagem, ó Pai. Aquele homem estava festejando o aniversário da serpente, e ele teve como resultado, todos os dentes caíram da sua boca, porque com serpente não se brinca, e Satanás é a serpente. Que nós possamos, ó Pai, vigiar e orar, para que ele seja esmagado debaixo da planta dos nossos pés. Mas para isso, que nós possamos beber da fonte, que nós possamos nos envolver no teu trabalho. Pai, nos envolva, nos abrace e coloque sobre nós o manto da justiça, para que um dia possamos estar contigo eternamente nos céus. Leva-nos em paz, por Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, amém.